Que bênção, hein, gente? Estamos no domingo de Páscoa. Estamos no domingo da ressurreição. Ei, nós estamos vivendo depois da... Ele venceu por nós. E nós estamos vivos por causa da graça dele. Por causa da promessa e da graça. E nós estamos esta noite no lugar onde a promessa e a graça de Deus se encontram para mudar a sua vida. Diga graças a Deus. E hoje nós temos uma palavra para compartilhar com você. Você está preparado para receber de Deus hoje? Hoje está recheado. Eu estava com 2 mensagens preparadas, aí chegou mais uma. Diga, eita glória. Então vamos pegar as 3 mensagens numa só hoje, né, irmão? Numa só, não é as 3 mensagens seguidas não, né? Amém? Sente aí dando glória a Deus. Diga aleluia. Esse microfone hoje está alto. Feliz por você estar aqui, por você ter tido a oportunidade de estar aqui. Aleluia. A Márcia aqui hoje, né? Nossa filha na fé, foi nossa líder de mulheres. Eu esqueci. Só 8 anos aí, né? Esses aqui são sobrinhos e a cunhada. Que bênção, viu? Que alegria tê-la aqui conosco. Essa casa aqui é sua. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Nós vamos falar hoje justamente sobre isso. Depois da cruz. As mensagens estavam voltadas justamente para isso. O que aconteceu depois da cruz? O que é antes e depois da cruz? Como era a vida, ou como seria a nossa vida antes da cruz? E como tem que ser a nossa vida após a cruz? Amém? Eu estou aproveitando aqui para as pessoas que estão no meu canal no YouTube. Estou transmitindo exclusivamente no meu canal do YouTube. Depois vocês podem acompanhar lá a mensagem. Amém? Então vamos ler a primeira referência bíblica em João capítulo 19. Pega a sua Bíblia. João 19, 17. Se você não trouxe Bíblia, pode trazer da próxima, não tem problema não. Porque tem no slide, tem, mas a gente... Só para acompanhar. O que a cruz simboliza para nós? Ou para, naquela época, qual era o símbolo da cruz naquela época? Em João 19, acharam aí? Diz assim, ó, e levando ele as costas à sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Gólgota. E o 18? Onde, o quê? E com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Amém? Amém. Sente dando glória a Deus. O que a cruz simbolizava, e ainda para alguns ainda simboliza dor, sofrimento, humilhação. Era a morte mais cruel que os romanos criaram na época. Foi a morte de cruz. E ela simboliza isso, dor e humilhação. Diga dor e humilhação. E durante a crucificação de Jesus, os discípulos e os seguidores viveram um momento de muita tristeza. Os discípulos viveram um momento de muito medo, de dúvida e desespero. Porque eles estavam conseguindo levar para o Gólgota o seu líder, o Filho de Deus,
aquele que viria para ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Imagine os discípulos, imagine os seguidores de Jesus, como eles não estavam. Porque a cruz também simbolizava humilhação, sofrimento, vergonha para quem tinha. Porque a cruz, ou a morte na cruz, foi inventada justamente para humilhar a quem a justiça da época, a justiça romana, condenasse. E eles procuraram qual seria a dor mais cruel, mais humilhante, a morte mais cruel e mais humilhante. E alguém teve a ideia, algum dos carrascos, que seria a cruz. Mas não bastava só a cruz, tinha que carregar a sua cruz. Imagine, irmãos, os planos dos discípulos agora. Eles passaram 3 anos sonhando, uma expectativa de um rei, de um Senhor absoluto. E agora os discípulos que planejaram, porque o planejamento de Jesus foi eterno. E os discípulos sonhavam com ele. E agora os seus sonhos estavam indo para a cruz. E agora como eles iriam ficar? A esperança e o plano de uma nova era, de um novo reinado, de uma vida extraordinária. De repente, tudo começa a ruir. Todos os planos, todos os projetos, todas as ideias, todos os planejamentos agora vão sendo ruídos, vão sendo desfeitos, porque o seu líder maior estava sendo levado para a morte. E ao vê-los, Jesus, eles tinham esperança que Jesus ainda conseguisse sair daquela situação. Por que eles foram atrás? Por que os discípulos caminharam, mesmo de longe? Uns de mais perto, mas uns de mais longe. Eles foram até lá e ficaram olhando aquela cruz, olhando para Jesus pendurado. Eles tinham esperança de que Jesus saísse dali vivo. Assim somos nós. Como alguém nosso vai para o hospital, né? E principalmente aqui em Redenção, quando vai para o regional, a esperança aumenta. Mas de repente, assim como meu sogro e minha sogra, de repente o hospital manda chamar a família. O hospital, a equipe médica chama a família para conversar. É um momento difícil. A notícia não é boa. E aí a pessoa morre. A esperança foi junto. A decepção foi junto. A tristeza vai junto. A pessoa fica arrasada. Fica ou não fica? Hã? Aqui em 86... 86 foi 87. A gente morava em frente à primeira igreja batista, na esquina ali. Era um antigo hotel, onde é o cartório hoje. E um dia eu estou ali, minha esposa grávida de 6 meses, mais ou menos, alguns meses, e eu ouvi uma palavra poderosa no rádio, a Rádio Oriente, e me encheu de esperança. Digo, agora encontrei a igreja que vai orar e a minha esposa vai ser liberta desses demônios.